Já tô recebendo mais uma convidada aqui. Ela, Hanna Costa, que é psicanalista. Tudo bom, Hanna? Tudo bem, Bárbara. Muito prazer. É um prazer estar aqui com todos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Carioca, né? Sim. Nem dá pra perceber por causa do sotaque, tá, gente? Bom, a Hanna, ela tem um projeto super legal onde ela fala sobre ansiedade. Eu falo, PhD, né? Na ansiedade, né, Hanna? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você usa as suas redes sociais com muita maestria pra falar sobre o assunto e ajudar pessoas. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho aí da tua trajetória. Então, o meu projeto com ansiedade, ele começou, na verdade, porque eu sofri com um transtorno de ansiedade. Então, assim, tem até uma coisa que eu costumo falar, é que o nosso propósito, ele sempre vai estar relacionado com a nossa maior dor. E eu sofri com isso. Eu tive transtorno de ansiedade e foi muito difícil, então, assim, eu queria um diário. Aí eu criei as redes sociais para compartilhar um pouco do que eu vivia, né? Só que conforme eu percebi a quantidade de pessoas que sofriam com o mesmo, eu falei, não, peraí, preciso fazer alguma coisa, né? Eu quero ficar bem, quero melhorar, então eu quero ajudar as pessoas a melhorar também. Foi aí que eu comecei a estudar psicanálise e me profissionalizar na ansiedade, né? Então foi tudo antes de você ser psicanalista, então, que aconteceu? Sim, quando eu comecei, né? Quando você começou. Exatamente. E aí, você escreveu hoje já 4 livros, né, que você tem? Isso. E aí, como é que... Conta um pouquinho desses livros também pra gente. Então, eu escrevi 4 e-books, na verdade. Esses livros são livros digitais. Eles são sempre... Todos eles são focados em um assunto. Aí tem o Calando a Boca da Ansiedade, que ele vai falar um pouco mais sobre a minha história, né? Meu relato pessoal com a ansiedade. E lá tem técnicas de respiração, técnicas mentais... E também muitas coisas para ressignificar. Por exemplo, como descobrir de onde veio o meu primeiro gatilho para a ansiedade? Porque o que pouca gente sabe é que a ansiedade não surge do nada, né? Ela tem ali pequenos gatilhos, pequenos pontos que surgem na nossa vida e que ao longo do tempo vão enchendo, sabe um copo? Quando vai enchendo gotinha por gotinha, até que chegue um dia que transborda e a gente começa a sofrer. Então o transtorno de ansiedade ele é feito de pequenas coisas que a gente vive ao longo da nossa vida, mas que a gente não dá tanta atenção. E aí eu contei tudo nesse livro. Aí tem um que é sobre os pensamentos acelerados, né? Que é muito comum. Às vezes a gente deita... Exatamente. Às vezes a gente deita na cama e não consegue dormir porque a mente não para. Exatamente. E aí esse livro, ele fala exclusivamente sobre os pensamentos acelerados. Tem o namoro ansioso, que a gente já aborda a ansiedade mais nessa área de relacionamentos, que é muito importante. Tem o Cair da Noite de Insônia, que aí a gente já fala da ansiedade na insônia. E tem o Em uma Amizade Tóxica com a Paranoia. Só que a paranoia entre aspas, né? Que são as neuroses. Os cenários catastróficos que todo ansioso cria, sabe? Que eu acho que assim, tudo que é excesso faz mal, né? Então é normal, já dizia Freud, todos são neuróticos. Todo mundo tem um pontinho ali que precisa. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Tem essa frase aí que todo mundo usa. Exatamente. Então assim... Mas tem pessoas que, infelizmente, essas neuroses e esses cenários catastróficos criados, eles são muito prejudiciais. Então, por esse motivo, eu quis abordar um e-book só com esse assunto. Aí, no caso, são esses os 5, na verdade. E como a pessoa ela pode entender que ela está passando por um transtorno de ansiedade? Quais são aí os maiores sintomas que a pessoa pode sentir? Então, antes de falar isso, eu preciso explicar. A ansiedade, ela é natural, ela é normal, como medo, como alegria, sabe? Ela é uma função do nosso corpo, então é completamente comum. Ela, na sua forma natural, ela é completamente saudável. Por exemplo, ela é boa para que eu lembre que eu tenho uma prova amanhã e aí eu vou estudar. Ela é boa para que eu identifique uma ameaça e consiga me proteger a tempo. Essa é a ansiedade comum. Só que o transtorno de ansiedade generalizada, que é o prejudicial, que é o transtorno que precisa de tratamento, é quando a ansiedade ela atrapalha a sua qualidade de vida. Por isso o nome transtorno. E o generalizado é porque você detecta tudo como uma ameaça. Então você generaliza tudo. Então no transtorno de ansiedade generalizada, você vai se sentir nervoso como se algo ruim fosse acontecer. E não vai ter nada para acontecer, nenhuma ameaça. Geralmente você tem muita insônia, muitas dores musculares, muita dor de cabeça, muita dor no estômago, sabe? Aquela gastrite nervosa. Os sinais físicos geralmente são esses, dermatite na pele. E os sinais
mais psicológicos, são a criação de cenários catastróficos, pessimismo. É aquilo que a pessoa fica imaginando na mente dela. Exatamente. Por exemplo, você é casada. Sim. Aí seu marido sai e demora um pouco para voltar. E a pessoa já pensa obviamente qualquer pessoa ficaria preocupada. Ok. Só que o ansioso, ele cria uma história. Meu Deus, foi assaltado na rua tal e aconteceu isso e aquilo, e aí liga desesperado. E às vezes ele só parou na rua para conversar com um amigo, sabe? Sim. Então tem essa do cenário catastrófico. Também tem a questão do pessimismo. O ansioso, ele é muito pessimista, ele vai ver problema em tudo, sabe? E também tem a questão da falta de confiança em si mesmo. Ele sempre acha que ele não é capaz ou que alguém é melhor que ele. É muito fácil subestimar o ansioso, porque ele já se sente subestimado. Certo. Então são todas essas questões que atrapalham. Ele é o pior inimigo dele, então vamos dizer assim. Exatamente, o nosso próprio inimigo. Né? Nossa, então é muito complicado, porque são várias coisas aí que a pessoa precisa achar qual é o ponto. Geralmente a ansiedade, ela vem acarretada da depressão, ou ela pode ser duas coisas diferentes? Ou todo depressivo pode ser ansioso, todo ansioso pode ser depressivo, ou não? Eu gosto de explicar isso de uma forma bem superficial, no sentido figurado, né? Uma metáfora. Por exemplo, se você tiver um Benjamin, daqueles que você coloca várias tomadas, e você deixa ali 24 horas a tomada ligada, passando energia para vários aparelhos, uma hora o que vai acontecer com ele? Ele vai explodir, ele vai pifar. Não vai aguentar. E é basicamente isso que eu costumo falar. Não é todo caso de ansiedade generalizada que vira depressão. Mas pode ocorrer, porque você sobrecarrega o seu sistema. Então, uma hora você se preocupa com tudo, porque a ansiedade é isso. Tudo é uma preocupação, tudo é um medo, tudo é uma insatisfação. E aí, quando você sobrecarrega esse sistema, não busca um tratamento e vai vindo mais feridinhas emocionais, pode ocorrer de chegar num caso depressivo, né? Porque é como se você desse a pane no seu sistema. E aí, o estado depressivo você não liga pra mais nada, você só quer dormir, a sua vida não tem graça, né? E aí, é um pouco mais difícil. Por isso que eu sempre falo, é muito importante que a gente trate o transtorno de ansiedade. Se a gente percebe que aquilo está atrapalhando o nosso dia a dia mais do que deveria, é importante que a gente busque essa saúde mental, né? E como que a gente busca essa ajuda? Então, o primeiro ponto é identificar em si, né? Perceber que não normalizar o estresse excessivo, não normalizar a insatisfação, a tristeza e tudo mais. Esse é o primeiro processo. Primeiro ponto. E assim, a qualidade de vida é muito importante, além da terapia, né? Você precisa buscar um profissional, um terapeuta, para que você lide com as suas feridas emocionais. Eu costumo falar que a gente dá muita importância para a nossa mente quando se trata de algo ruim. Por exemplo, eu vou vir aqui no programa hoje, meu Deus, eu não vou conseguir, a minha mente está me sabotando, e aí a mente vai criando várias coisas, e eu falo, nossa, fui péssima porque eu estava muito nervosa, né? Só que a gente esquece que tudo que tem poder para fazer o mal também pode fazer o bem. E ao mesmo tempo que você gasta, né, pra pensar na coisa ruim, você pensa na coisa boa. Exatamente. Então, o mesmo poder que a sua mente tem pra te deixar mal, ela também tem pra te deixar bem. Só que quando se trata do deixar bem, a gente tende a falar, isso é besteira, né? A gente não dá tanta atenção, na verdade. Eu ouvi muitos falar, assim, alguns profissionais, que a ansiedade é a preocupação com o futuro. E aí tem uns que falam, não, isso não tem nada a ver. O que você acha? É essa preocupação excessiva do futuro que me gera essa ansiedade? O futuro do ansioso, ele pode ser tanto o futuro, né, daqui a um mês, um ano, né, em relação a conquistas, ou ele pode ser daqui a um segundo, entende? Então, o futuro, ele é muito visado, sim, porque você está tendo medo de algo que ainda não aconteceu, né? Você começa a antecipar as coisas sem necessidade, sofrer por antecipação, mas também tem um excesso de passado escondido por trás, que são as feridas emocionais. Então, por exemplo, a gente se baseia no que a gente já viveu, porque o que a gente viveu é que vai ser realidade para nós. Então, se, sei lá, eu fui falar em público e engasguei, aquilo me traumatizou. Eu crio um medo excessivo de falar em público. E aí eu tô ansiosa e tal, eu vou ter que apresentar um trabalho. E aí eu vou falar, meu Deus, quando chegar lá na frente, eu vou engasgar, vai acontecer alguma coisa, entende?
Então, existe toda essa questão de excesso de passado, mas pensando no futuro. Você se baseia, sabe? Em tudo de ruim que você viveu, você acaba se baseando no seu futuro. E como trocar esses pensamentos? Quando vem um pensamento negativo, um pensamento ruim, como é que eu faço para trocar isso dentro da minha mente? Então, ó, o pensamento... Tem mágica? Podia ser, né? Podia existir, né? Estala o dedinho. Mas assim, o pensamento ele é a fábrica dos seus sentimentos. Então, primeiro você pensa, depois você sente, depois acontece. Entende? Então, assim, o primeiro ponto é esse, é você entender que o seu pensamento ele tem um poder para te deixar muito bem ou te deixar muito mal. Como mudar? Tô vendo que eu tô me preocupando antecipadamente ou excessivamente com algo, é trazer o senso de racionalidade, sabe? Qual que é a probabilidade de acontecer isso que eu tô pensando? Por que ao invés de eu imaginar hipóteses tão ruins, eu não imagino uma hipótese boa e possível? Né? Eu costumo falar, para cada um pensamento ruim, pensa 3 coisas boas, 3 outras realidades, que isso assim faz muita diferença na forma que você vai se sentir depois. Então tem sim alguns macetes para fazer. Sim. A parte da respiração, por que é tão importante quando se fala da respiração dentro desses quadros ansiosos? A ansiedade, como eu disse, ela é uma função humana. Então, é basicamente assim, você detecta a ameaça com o seu córtex visual, ele vai avisar... Tem todo um processo dentro do nosso cérebro para liberação da emoção, sabe? Então, assim... Você identifica a ameaça, aí lá na sua amígdala, que é uma parte cerebral também, ela vai enviar um sinal para as glândulas suprarrenais, que são glândulas que produzem o hormônio do medo, né? Para que você possa se proteger. Então, todo esse processo é algo físico, porque a emoção, ela é física, né? Ela é uma reação química no nosso corpo. Então, quando eu estou em estado de extrema ansiedade, o meu coração vai acelerar, a gente chama de taquicardia. A gente começa a ficar nervoso, as mãos começam a suar, você sente que perde o ar porque você começa a respirar muito rápido, então é o excesso de ar, na verdade, que te faz ficar muito cansado. Então, a ansiedade, além dela ser psicológica, ela acaba sendo física também. Por isso, a importância da respiração. Porque a técnica da respiração, ela tende a diminuir um pouco os batimentos cardíacos e trazer ali o seu sistema um pouco mais pro eixo. Então, vai aliviando um pouco mais o sintoma físico. Entendi. Bom, você tem aí mais de 1 milhão de seguidores, né, no seu Instagram, falando sobre este assunto. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas você já ajudou nesse sentido, Hannah? Olha, eu acredito que com os livros foram mais de 20 mil pessoas. Mas com o conteúdo em si foram milhões, foi mais de 1 milhão na verdade. A gente tem milhões de impressões, né? E assim, os vídeos eles ajudam muito a pessoa a identificar o problema, né? E esse é o meu propósito, é não deixar que a pessoa normalize algo que não é normal. Né? Então eu vou mostrar ali a verdade pra você. E aí você vai ver, poxa, será que tá na hora de eu dar um pouco mais de atenção pra minha saúde mental? Será que tá na hora de eu buscar um terapeuta? Sim. Então assim, em questão de números, Bárbara, é até curioso falar isso. Porque existia também uma promessa sobre isso na minha vida, sabe? Então assim, com 16 anos, uma pessoa falou pra mim que o propósito de Deus pra minha vida era pra alcançar milhões de pessoas. E aí hoje com 24, eu vejo isso. Super nova, um baby. Então assim, eu acredito assim que esses números, que essas pessoas, é um propósito, tem um objetivo. Então eu não consigo contar a quantidade exata, sabe? Deixa, né, vai fluindo realmente. O importante é ajudar, não importa a quantidade. Sim, mas é muito legal o trabalho que você faz. E eu quero te agradecer, eu sei que o tempo aqui é super curto, né? Eu quero que você, uma possível retorno, você venha novamente pra gente poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho e até mostrar aqui, né? Não deu tempo pra gente até mostrar como é que você faz, eu acho super interessante. Mas quero te agradecer, quero que você passe os seus contatos para quem estiver precisando de ajuda, pode contar com você e com certeza você está cumprindo o seu propósito. Então, pessoal, eu vou passar para vocês o meu Instagram, @_euansiedade. Tem um fundinho amarelo, a minha foto em um fundinho amarelo, então é por lá que vocês conseguem contato comigo. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui pra gente falar sobre esse assunto, que é um assunto relevante. Total. Né? E com certeza, é só me convidar que eu vou estar aqui a hora que vocês quiserem, precisarem. É um assunto que é muito importante a gente tratar.
Vamos trazer ela de novo, né, Renato? Isso, e é bem pertinente porque é algo que acontece no Brasil e no mundo, que é a ansiedade, né? Então, é uma coisa que cada vez mais vai crescendo. E que bom também que existem tantas pessoas preocupadas, profissionais preocupados também, a pensar nisso, né? Você está há quanto tempo com esse trabalho, Hannah? Olha, desde os 19. 19 anos. Desde quando eu comecei a sofrer o transtorno de ansiedade. Então, tem 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos. Eu sou de exatas, gente. Ah, não, tudo bem, eu também. De vez em quando eu conto aqui, eu também sou assim. Pra ninguém ver. Então tá tudo certo. Então, há 5 anos, né? Então, assim, ó, em 5 anos ela já tem 1 milhão de seguidores, pessoas que ela ajuda. Você imagina daqui 10, 20, né? Então, que possa crescer muito mais. Já tem 4 livros. E já quero confessar que eu já estou ansioso pelo programa de amanhã. Não é? Amanhã estamos de volta aqui às 15 horas com um programa super especial. Toda terça-feira com muito mais convidados. Hoje foi muito bom o nosso programa. Que pena que a gente tem um pouco, né, tempo. A gente poderia falar muito mais. São tantas perguntas ainda que a gente poderia fazer Nem deu aqui. tempo, né? Porque a ansiedade, ela bota conselhos. Queria pedir mais conselhos aqui. Um conselho prático, Você já estava aproveitando, né, último conselho aqui, ó. Conselho prático para quem ligou a TV agora, tá ansioso e amanhã tem uma reunião importante, tem algo importante para fazer amanhã. Dica. Toda vez que você sofre antecipadamente por causa de algo que ainda nem aconteceu, você vai estar se colocando no sofrimento 2 vezes. Então, se a sua reunião é amanhã, semana que vem, deixa pra sofrer no dia, porque senão você vai ficar sofrendo 2 vezes mais. Muito bom, né? Não é pior? Então, não, é bem melhor. Vamos sofrer então só no dia. Vamos sofrer só no dia, é isso, né? Doutora, muito obrigada. Te espero numa nova oportunidade. Beijo, Renato. Beijo todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.